Oi, pessoal, esse é o Crespo Podcast, um podcast de assuntos variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Oi, gente, tudo bem? Bom, eu vou começar aqui, né, o podcast dessa semana. Essa semana eu tô com o Garcia, ele é radialista, o pessoal aí que é do Rio, né, provavelmente devo conhecer, da Rádio Tupi, ele faz a patrulha da cidade. Bom, Garcia, eu queria te agradecer desde já, primeiramente, pela sua disponibilidade em vir aqui participar, tá? Sinta-se bem à vontade. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Renata, pelo convite. Eu sou aberto a todos esses convites, assim, de qualquer coisa que tenha a ver com comunicação, seja rádio, seja televisão. A moda agora é o podcast Sim. com imagens, podcast apenas de áudio, a gente trabalha com isso. Quando eu comecei no rádio era só áudio também, então um prazer muito grande estar falando com você e fique à vontade para poder perguntar o que você quiser, para que seu público possa acompanhar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Obrigada. Eu queria que você começasse, né, a contar como que você começou no rádio. Você sempre gostou dessa área? Você teve alguém que te influenciou a seguir no rádio? Como é que foi? Olha, na verdade, eu não tive nenhuma influência de família. Eu morava no interior de Minas Gerais, eu nasci, posso dizer que na roça, lá a gente chama de roça, ou seja, um lugar que não tinha luz elétrica, não tinha nada disso. Isso foi no ano de 1967, para todos ficarem sabendo aí a minha idade, pronto, 19/9/67. Nasci no interior de Minas, a cidade mais próxima é São João del Rei, e lá, aonde eu morava, todo mundo acompanhava a rádio de pilha, né? Rádio a pilha. Aham. A gente ouvia, minha família ouvia as rádios de São Paulo, rádio do Rio de Janeiro, principalmente a Rádio Relógio, que era uma rádio que ainda existe hoje, mas não da forma como era antigamente. A Rádio Relógio era realmente um relógio no rádio. Hora certa, minuto a minuto, né? Tinha até aquele sonzinho característico, né? E aí tinha aquele barulhinho, era a hora certa, minuto a minuto. Então, quem queria saber a hora, botava na rádio relógio e ficava sabendo. E eu, muito pequenininho, acompanhava aquilo de forma muito curiosa. Eu queria saber como é que podia ligar o rádio e ter alguém falando ali. E ali eu acho que nasceu a minha vontade de entender essa coisa do rádio. E às vezes elas ouviam também a Rádio Record de São Paulo, Rádio Capital de São Paulo, tinha um comunicador chamado Zé Bétio, para quem quiser pesquisar, Zé Bétio, T-I-O no final, Zé Bétio. E esse comunicador fazia um programa sertanejo que todo mundo ouvia, era muito bacana. E aqui do Rio, também a minha família gostava de ouvir exatamente a Rádio Tupi, que era a AM 1280. Então, acho que ali eu já comecei a me apaixonar pelo rádio. Quando eu fui estudar em São João del Rei, que é a cidade, aí eu comecei a curtir as rádios locais. A Rádio São João del Rei, a Rádio Emboabas, que existem até hoje, só que agora migrando para o FM, porque agora o AM praticamente está deixando de existir, está tudo migrando para o FM, que é a frequência modulada. E aí, quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu falei, não, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar em rádio, eu quero ser locutor, e essa vontade, esse desejo foi ficando cada vez mais presente na minha vida, Renata. Entendi. E aí, assim, Garcia, eu queria que você contasse também um pouquinho como que é, assim, a rotina de um radialista, né? Como que é a sua rotina dentro da rádio, a preparação que você faz fora também, né? Que eu sei que tem, que acho que às vezes a pessoa acha que a pessoa só chega ali, lê um texto e pronto, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Como é que é essa rotina para você? Para muitos, quando eu conto, é cansativa. Eu consegui me adaptar, porque aqui na Tupi eu trabalhava mais durante o dia, né, com o programa Patrulha da Cidade, que é de meio-dia a 1, tanto na parte de produção, escrevendo textos, e para isso tinha que chegar bem antes mesmo, 3 horas antes, às vezes até mais, para poder produzir e chegar na hora, junto com os colegas, apresentar o programa. Aí, quando eu ganhei o programa da madrugada, que me ofereceram um programa com o meu nome, que chama-se Na Companhia do Garcia,
é de 2 às 4 da madrugada. Então, eu tive que me readaptar meu estilo de vida, ou seja, hoje eu moro em Madureira, eu morava na Baixada Fluminense, em Magé, cidade de Magé, o bairro Pau Grande, que é a terra do famoso jogador, saudoso Garrincha. Então eu morei muito tempo em Pau Grande, pertinho das cachoeiras, era bem mais longe. Hoje eu moro em Madureira. O que acontece? Eu levanto e eu acordo por volta de 10 para 1 da madrugada para poder vir para a rádio, para apresentar o programa de 2 às 4. Aí volto para casa, chego em casa por volta de 10 para 5 da madrugada, aí vou dormir por volta de 6 horas, para acordar às 10 para voltar para o programa Patrulha da Cidade Meio-Dia. Então, Parece bem cansativo, né? É cansativo. Quer dizer, meu sono é picado, eu durmo um pedaço de noite, durmo outro pedaço no começo da manhã. A única vantagem é que de sexta para sábado não tem o programa da madrugada. Ontem, por exemplo, de ontem para hoje, eu dormi muito bem, porque de sexta para sábado não tem a madrugada, só a patrulha meio-dia. E agora, só, por exemplo, hoje, estou falando contigo agora, para que o ouvinte entenda, estou falando contigo num sábado. Então, só na segunda-feira agora de madrugada, de domingo para segunda, de 2 às 4 da madrugada. Eu tive que me readaptar, não tem jeito, é um estilo de vida. Como eu gosto muito do que faço, eu consigo fazer, entendeu? Se eu não gostasse, sem chances, não teria como. Não, com essa rotina toda, acho meio difícil se a pessoa não gostar do que faz, né? É meio complicado. E o respeito pelo público, que é mais importante, quer dizer, quem acompanha os programas da madrugada, meia-noite, depois do Giro Esportivo da Tupi, a gente tem Alexandre Ferreira, que é um comunicador que entra no ar meia-noite, trabalhou na Rádio Globo, ele foi da Rádio Manchete, a Rádio Globo, e hoje ele abre a madrugada aqui da Tupi, madrugada viva, tudo ao vivo. Então, meia-noite ele, a partir das 2, eu, a partir das 4, Mário Belisário, que também volta meio-dia comigo na Patrulha da Cidade. Então, o negócio aqui... É pesado, né? É pesado, não é fácil, não. É para guerreiro. Eu digo assim, não é para amador. Garcia, eu queria saber de você, né? Se você já trabalhou com rádio teatro, e como é que foi essa experiência para você? Experiência muito agradável, né? A Patrulha da Cidade é um programa feito exatamente com rádio teatro. Então, durante a semana, o titular, antes era o Coelho Lima, né? Patrulha da Cidade, que foi um programa assim que entrou para a história com Samuel Correia, o Samuca, Juarez Retirana, o GG, então era Samuca, GG, Coelho Lima. Depois passou a ser GG, Coelho Lima e Davi Rangel. Davi hoje está em Friburgo, na Rádio Sucesso, FM, e eu passei então a ser o segundo, Coelho Lima e Garcia Duarte. E aos sábados eu sou o titular. Com a saída do Coelho Lima, que se aposentou, passou a ser Mário Belisário e eu, segunda a sexta, e no sábado eu comando o programa. E este programa tem uma equipe de radioatores. Então, durante muito tempo, Cordélia Santos, já saudosa, Altenora Santos, Simone Molina, que trabalhou com a gente, uma radioatriz muito boa, muito competente, Marcelo Torreão, que é dublador também, trabalhou muito com a gente. Para você ter uma ideia, Maurício Manfrini, que hoje é o Paulinho Gogó. Nossa, bastante gente, assim, verdade. Famosa, né? Passou aí. Né? Maurício Manfrini está bombando aí, Paulinho Gogó. Marcos Veras trabalhou com a gente, que está hoje fazendo TV Globo e também stand-up. Durante muito tempo, a minha atual esposa, minha companheira, minha guerreira, Ingrid Michele, ficou aqui uns 3 anos fazendo comigo, fazia principalmente aos sábados. Como hoje a gente tem 2 filhos, né, o Arthur e o Anthony, são 2 filhos, o Arthur com 7 anos, e vai fazer 8, e o Anthony vai fazer 7, então ela mais se dedica justamente à questão de cuidar da família, dos filhos e tal. Mas a gente tem essa equipe de radioatores. Hoje,
Fábio Brandão, que artisticamente é conhecido como Máscara, é o Fábio Brandão, o Fábio Máscara, Miguel Marques, humorista, né, dessa nova geração, que veio lá justamente através do Paulinho Gogó. Então hoje a gente tem Fábio Brandão, que é o Fábio Máscara, Miguel Marques, humorista, Lica Oliveira, que é atleta, inclusive, de vôlei, mas hoje jornalista e radioatriz com a gente, e a Nair Amorim. A Nair Amorim tem 92 anos, Nossa, dubladora, caramba! e atua até hoje como radioatriz. Olha que Nossa, que bacana. legal, bem legal. É uma 92 equipe anos. grande, né, que vocês têm aí. A Nair Amorim, ela durante muito tempo foi a voz da Velva, que faz o Scooby-Doo. Sim. E As Noviças Rebeldes, vários filmes, vários episódios de dublagens. Então, primeiro, uma honra trabalhar com todo este elenco e uma responsabilidade muito grande. É muito prazeroso e um trabalho de muita responsabilidade. Sim, e aí, Garcia, como que é o processo, né, para essas produções, né, que vocês fazem? Como é que funciona o processo? Bom, hoje a gente tem uma equipe de produção, Jorge Pereira, que já tem 70 e poucos anos, mas tem muitos anos de rádio, muito competente. Ele participa do meu programa da madrugada, num quadro muito legal, chamado Cantinho do Jorginho. Então, ele é o produtor da Patrulha, junto com o Miguel Marques, que é humorista. Então, eles chegam aqui bem cedo, escolhem os assuntos e preparam os textos. Agora, a gente tem uma liberdade de improvisar em cima do texto, né? sem sair muito da história. Então, a gente faz isso, a equipe é muito boa, é impressionante, né? A Patrulha está com 65 anos no ar. Nossa, é bastante tempo. A exemplo da Rádio Tupi, para você ter uma ideia, Renata, a Tupi, este ano, no dia 25 de setembro de 2025, a Tupi completou 90 anos, a Rádio Tupi, 90 anos de história, e a Patrulha da Cidade tem 65 anos. Então, quando eu nasci, a Patrulha da Cidade já existia, né? E certamente, quando você nasceu também, já há muito tempo. Com certeza. Então, é uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, um prazer, sabe, enorme. Todos os dias a gente trabalha e se diverte ao mesmo tempo. Isso que é bom, né? Verdade, você trabalhar com o que gosta, que você faz com, né, mais prazer e tudo mais. E aí, Garcia, eu queria que você falasse um pouco também hoje, com a tecnologia, a evolução da internet, a gente tem as plataformas, né, digitais, os podcasts hoje em dia. Como que você vê a questão do rádio, assim, no meio disso tudo? Olha, eu vejo o rádio como um veículo sempre inovador, que ele sempre se reinventa, né? Teve aquela história no passado, quando surgiu a televisão, vai acabar com o rádio. Não acabou, o rádio se fortaleceu, e com o advento da internet também, porque hoje a gente está no YouTube, conforme você já me assistiu, e na madrugada também, quem está te acompanhando o teu podcast, quem está ouvindo a gente, pode acompanhar a gente na madrugada, em qualquer horário. Você entra lá no YouTube, Rádio Tupi ao vivo, Tupi com I, não é com Y não, hein, gente? Rádio Tupi com I. Rádio Tupi ao vivo. Aí abre, você vê a gente trabalhando. Então muita gente curte, interage, comenta nos aplicativos Rádios.net, aplicativo da Rádio Tupi, tem o site da Tupi, tupi.fm, e também na Alexa, você acredita isso? Né? Muita gente que não está por dentro, basta você chegar para a Alexa e falar ativar skill, e depois você fala, Alexa, ouvir Rádio Tupi, e aí a gente já está. Eu digo que a gente está em todo lugar, onde você quiser, a Tupi está com você, só você querer.
Entendo, que bom, né. E como que você vê também hoje, Garcia, o mercado de trabalho? Sei lá, para quem quer entrar hoje como radialista, né, como que você vê, juntando toda essa questão, né, da tecnologia e tal, como você vê o mercado de trabalho hoje para quem tem, né, esse interesse em se tornar um radialista, por exemplo? Olha, eu acho que é bacana que está ouvindo a gente, por exemplo, em Campos, Norte Fluminense. Campos sempre, eu não sei hoje, mas muita gente saía daqui do Rio e ia para Campos para começar a trabalhar em rádio, para poder adquirir experiência e depois voltar para cá. Tem um colega que é a voz do Maracanã, o Sérgio Luiz, que apresenta aqui o Domingo Show da Tupi. Eu me lembro quando a gente estava começando a querer entrar para o rádio, fazendo curso de locução e tal. Ele foi para Campos, trabalhou um tempo em Campos, depois voltou para o Rio, veio para a JB FM, depois para a FM 105, hoje trabalha com a gente aqui na Tupi e é a voz do Maracanã. Então, ele foi para o interior para poder adquirir experiência e voltar para cá. Para quem já está no interior, é bacana você começar por uma rádio pequena e ali você trabalhar o teu potencial, né? E vai se lapidando e de Sim. repente você consegue vir para uma capital como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Vitória, Curitiba, ir para algum lugar. Mas a maioria, por exemplo, quer vir para o Rio ou para São Paulo, principalmente Rio de Janeiro. O que acontece? O mercado de trabalho é muito competitivo? Mas um caminho que eu diria que na minha época praticamente não tinha, mas que hoje tem, que eu acho que é um caminho interessante, é a faculdade. Faculdade de Uhum. comunicação. E aí na faculdade de comunicação você pode optar por rádio, né, televisão. Tem, por exemplo, eu falei do Alexandre Ferreira, ele dá aula na Uniswan, na faixa, e ele traz os alunos para poder assistir aqui a patrulha da cidade, Uhum. para ver como é que é esse trabalho. E, vez por outra, ele escolhe alguém que quer trabalhar em rádio, traz para estagiar com a gente aqui na madrugada, e alguns, inclusive, acabaram sendo contratados. Nós temos aqui o caso do Gustavo Mota, que está no departamento de esporte. Temos o Bruno Laúde, que trabalhou com a gente na madrugada, agora trabalha com Edilson Silva, no giro Uhum. esportivo. Kleber Pizão, que está trabalhando, me parece que em outra emissora, acho que de TV. Muita gente que foi para afiliadas da TV Globo. Ou seja, primeiro, você tem que saber o que você quer, fazer uma autoanálise para poder identificar se realmente você tem o talento para a comunicação e depois buscar formação profissional, ou seja, estudar, faculdade, Sim. e dentro da própria faculdade você descobrir se tem algum tipo de convênio com alguma emissora, né? Por exemplo, com a Rádio Tupi, com a TV Globo, com a Band News, Que já com a ajuda, né. CBN. Você tem que buscar esse caminho. Você não pode ficar esperando que as coisas aconteçam. É preciso que você acredite em você, identifique o seu talento e busque o seu caminho. Né, tendo todos esses pontos já, assim, já ajuda bastante, né, Garcia. É verdade, não pode desistir. Tem muita gente que vai torcer contra, infelizmente você sabe que tem. É Sim, difícil, esquece isso, larga, isso aí não dá futuro. Você é que tem que identificar o seu talento e ver as possibilidades daquilo que você está querendo conquistar, né? Então, se você ir pela crítica negativa, pelo pessimismo, você não chega em lugar nenhum. Essa é a exatamente. verdade, não é? Sim. E aí, Garcia, a gente está falando sobre essa questão da tecnologia, do rádio. Como você mesmo disse, né, quando vê a televisão, todo mundo achou que o rádio ia acabar e tal. Mas como que você vê assim, qual a sua opinião, digamos assim, para o futuro do rádio, né? Como que você vê o rádio daqui a uns anos? Eu acho que ele nunca vai deixar de existir, entendeu? Ele vai estar sempre se transformando. Porque, por exemplo, antigamente, tanto para a música quanto para a voz falada, para a locução, exigia um timbre de voz muito forte, né? As vozes graves,
A mulher não tinha tanto espaço, infelizmente, como tem hoje. Uhum. Hoje, você tem que ter potencial de conhecimento, poder de comunicação, conhecimento. A voz bonita, importante, sim, uma voz agradável, sempre importante, todo mundo gosta. Agora, você não precisa ter uma voz tão grave, eu estou falando para o homem e também para a mulher, você tem que ser bom em comunicação, em leitura, treinar muita leitura, improviso, conhecimento, para você estar preparado, preparada para participar de entrevistas, como eu estou participando agora com você, para participar de debates. Não é? Você tem que ter muito conhecimento e, volto a dizer, o poder da comunicação. Por exemplo, hoje a abertura é muito grande para mulheres, no jornalismo, nós temos muitas mulheres na televisão, mulheres que estão brilhando aí na comunicação. Não é um caminho fácil, claro, volto a dizer, mas tendo competência, estando preparado para a hora que surgir a oportunidade, você estando preparada, pode acreditar que a oportunidade, em algum momento, ela vai surgir. Eu acho que o rádio ele vai estar sempre presente na vida das pessoas. E é claro que tem esse trabalho inverso. Por exemplo, estou te dando uma entrevista com o objetivo de que esse nosso papo chegue, essa conversa, a muitas pessoas para poder exatamente aguçar a curiosidade para quem não ouve rádio, o jovem que nunca ouviu rádio, não tem ideia como é que é isso, para que procure saber, para que procure conhecer esse universo. É uma ferramenta, é uma ferramenta importantíssima que chega. Essa nossa conversa nesse momento, ela pode estar chegando em qualquer lugar do mundo, não é? E é um caminho para que as pessoas nos ouçam e nos façam convites, né? Novas aberturas para outros veículos. Então, eu acho que uma coisa vai se juntando à outra. A gente não precisa matar um veículo para poder fazer surgir outro. Eu acho que dá para todo mundo caminhar, tem espaço para todo mundo, eu acho. Uma forma também, acho que de, como você falou, né, de divulgação e também de, acho que fazer as pessoas olharem um pouco, né, e até mesmo aquelas pessoas que perderam um pouco do costume, eu acho, né, de ouvir rádio, né, talvez. É verdade. Por exemplo, para quem trabalha dirigindo, para quem é motorista de táxi, para quem trabalha com aplicativo alternativo, para quem trabalha à noite e que precisa estar ouvindo alguma coisa para poder se manter acordada, né? Eu acho que o rádio é muito importante para isso, porque você não precisa ficar olhando, basta você ficar ouvindo. Você pode estar dirigindo, escutando, você vai ouvir uma música, você pode ouvir uma rádio de música, mas um rádio falado, você tem prestação de serviço, tem interatividade, você pode mandar áudio passando uma informação. Quando você manda um áudio e passa uma informação sobre o trânsito congestionado, sobre tiroteio em alguma comunidade, sobre um acidente que tenha acontecido, a gente pega esse áudio e coloca no ar. Então, você está participando. Então, o ouvinte, aqui na Tupi, a gente criou um quadro chamado ORT, Ouvinte Repórter Tupi, onde a gente recebe o áudio, coloca no ar e o ouvinte atua como se fosse um repórter. E, ao mesmo tempo, ele está informando as outras pessoas que estão, de repente, trabalhando, dirigindo, é o porteiro de edifício, é o plantonista do hospital. Então, o rádio, ele é companheiro, ele é entretenimento e ele é prestador de serviço. E, inclusive, abre espaço para o próprio ouvinte, não ser apenas ouvinte, mas ele ser também um integrante desta rede de comunicação. Isso é fantástico, Renata. Sim, sim, com certeza. Eu imagino que sim. Bom, Garcia, eu sei que, né, você tem um tempo apertado. Eu queria te agradecer, a gente está chegando aqui ao final dessa nossa conversa, eu gostaria muito de te agradecer, foi um prazer ter você aqui. Quem sabe a gente marca uma outra parte, para bater mais um papo. Mas eu queria deixar um espaço para você se despedir do pessoal, falar aquilo que você quiser, sinta-se à vontade.
Mais uma vez, muito obrigado, Renata. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho recebido muitos convites assim. Por exemplo, eu vou até divulgar um canal de um locutor. Ele trabalhou muito tempo na JBFM. Ele veio do interior de Muriaé, Minas Gerais. Chama-se Fabiano. O nome dele todo é José Milson Fabiano. Mas os colegas chamam apenas de Fabiano. Ele criou um canal chamado Olha Quem Está Falando. Esse canal no YouTube, você procura lá, Olha Quem Está Falando. Ou bota José Milson Fabiano. E aí ele entrevista muitos profissionais de rádio, exatamente, só que com vídeo, para mostrar quem são as pessoas daquelas vozes. E recentemente ele gravou comigo, tem uma entrevista muito bacana comigo lá, com a Kelly Jorge, também com vários colegas de rádio. O canal Olha Quem Está Falando, com José Milson Fabiano, que é muito interessante. E ele é um vitorioso, hoje está aqui na Tupi também como locutor noticiarista do Tupi Notícias. Recentemente, Joenison, da RIT TV, do R.R. Soares, também gravou comigo uma entrevista muito bacana. E agora ele gravou mais recentemente uma para um canal chamado #Carioca Podcast. Quem quiser procurar, #Carioca Podcast. Gostei do nome. E aí eu também gravei, deve estar indo ao ar. É muito bacana. E esse teu convite veio num momento muito bacana. A gente já está nessa tentativa, você querendo gravar comigo, e a gente tentando encontrar uma data, uma agenda. E eu quero te agradecer muito. Quem quiser me seguir no Instagram, se você me permitir, se claro, puder fica divulgar, à vontade, fica à vontade. @Garcia Duarte da Tupi. @Garcia Duarte da Tupi. Você encontra também muita coisa bacana aí do meu trabalho. Eu quero, quando você falou de radioatrizes, de radioatores, do elenco da Patrulha da Cidade, eu quero aproveitar para falar de uma coisa muito bacana, que é a dublagem, e prestar uma homenagem para uma pessoa muito bacana, muito talentosa, que durante muito tempo trabalhou no rádio e, vez por outra, trabalha aqui com a gente também na Patrulha da Cidade. Quando ela não pode, ela indica alguém. É a Isabela Quadros. Eu estive com ela aqui. A gente fez uma entrevista muito legal, inclusive foi ela que me recomendou você. A Isabela é maravilhosa. A gente fez uma entrevista muito bacana aqui. Ela é super simpática. Então, eu recomendo que vocês conheçam o trabalho dos dubladores. Isabela Quadros é referência no rádio, como radioatriz e como dubladora e como diretora de dublagem. Eu, a minha esposa Ingrid Michele, a gente fez curso de dublagem também no estúdio Som de Vera Cruz, e a gente tem um carinho muito grande por essa gente. Peterson, Selma Lopes, Marcelo Torreão e Isabela Quadros. Aqui aproveito aqui para mandar um beijo muito carinhoso e que a gente possa estar sempre junto, e com você também, na hora que você precisar, na hora que você quiser. E fica feito aqui um convite para quando você estiver aqui no Rio, para vir até a Rádio Tupi, marca comigo, para poder conhecer. Pode deixar que eu vou sim. Fica na Rua Santa Luzia, 651, edifício Santos Dumont, 30º andar, e a alegria do Garcia é a sua. Companhia, vem comigo, Brasil, vem comigo, Isabela Quadros, vem comigo, Renata Crespo, e você que está acompanhando a alegria do Garcia, a sua companhia, @Garcia Duarte da Tupi. Isso aí, gente. Muito obrigada, Garcia, mais uma vez. Beijos, pessoal, e até a próxima. Vamos curtir, vamos compartilhar. Até a próxima. Um beijo. Isso. Fiquem com Deus. Beijo, gente.